Boa noite, queridos irmãos, ao nosso culto de oração. Conversava com um grupo de homens essa semana, homens de valor, e compartilhava com eles uma verdade que tenho aprendido. Nunca vivemos um tempo no qual precisássemos tanto aprender e enfatizar a necessidade de orarmos uns pelos outros. Tiago, capítulo 5, eu leio agora, foi o texto que eu compartilhei com eles, diz o seguinte: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Quero desafiar no culto de hoje à noite a prática do compartilhar e do orar um pelo outro. Nós vamos, durante esse culto, ter a oportunidade de orarmos uns pelos outros. E como diz a Bíblia, confessar pecado, mas não apenas confessar pecado, é a ideia de abrir o coração, de compartilhar e podermos orar um pelo outro. Crendo nisso, que a oração de um justo, isso é, de uma pessoa salva por Jesus, ela é eficaz. Vamos orar para começar esse culto e logo após essa oração, nós vamos cantar ao Senhor. Deus de amor, eu quero te louvar pelo privilégio de estarmos aqui buscando ao Senhor, esses nossos irmãos online, que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor dirija, que o Senhor abençoe, Pai querido, e que hoje seja uma noite de compartilhar e de incentivo mútuo, oração um pelo outro, pois precisamos tanto. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos cantar ao Senhor. Cadeias dos meus pecados, com amor tremendo, mais poderoso, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, Senhor nos deixa extasiados, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, com grande graça seu infalível amor, que toma meu lugar, carrega minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Que fez por mim. Que traz de volta ordem ao caos, dos órfãos faz filhos amados, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E quem governa com a justiça, como o sol brilha em sua força, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Com grande graça seu infalível amor, que toma o meu lugar.
morte venceu. Digno o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Com grande graça é seu infalível amor que toma o meu lugar, carrega a minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Por toda a tua bondade eu sigo cantando. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo o meu ser. Nós vamos ter o nosso período de oração e hoje eu particularmente peço a você que ore com mais alguém. Se for necessário, for possível,
faça uma ligação, talvez alguém do seu grupo de oração. Eu queria que você orasse. Nós queremos orar uns pelos outros hoje, pedindo a cura de Deus sobre a nossa vida. A palavra cura usada por Tiago é uma palavra ampla. Pode ser cura emocional, física ou espiritual, que nós oremos. Nós temos aí 5 minutinhos e eu queria que você orasse com mais alguém. E eu queria compartilhar também alguns motivos de oração que têm chegado para nós. Eu queria pedir que nós estivéssemos orando pela Lia Montali. Ela está se recuperando da Covid-19 e ao orar por ela, pedindo a cura dela, ela é uma profissional da área da saúde, orar pelo Marcelo, seu esposo, por proteção, orar também pelos seus filhos, filhas, netos, proteção de Deus e uma plena recuperação a ela. Lembrar de orar pelo pai do Marcelo, o seu Pascoal Montali, que está internado também, para que Deus possa cuidar dele também, dando a recuperação. Chegou para nós um motivo de oração de um missionário, um casal chamado Mateus e Debe. Eles perderam um filho de 7 anos de idade. E vamos pedir para que Deus console essa família que está no campo missionário, para que Deus possa abençoar nesse tempo de dor. Então, eu sei que você deve ter recebido outros motivos de oração, de amigos, de irmãos. Lembre de orar por emprego para irmãos, orar por saúde de outros irmãos também. Então, você agora pode gastar um tempo em oração ou com a sua família, ou se estiver sozinho, ligue para alguém e vamos orar durante esse tempo agora.
Eu convidei para nos falar hoje à noite o seminarista Zinho Zilderlan, conhecido como missionário, como ele brinca, missionáriozinho. Ele é uma bênção, está se formando em teologia, tem nos ajudado aqui em tantas áreas da igreja, na área aí da nova geração. Então, convidei para que ele trouxesse uma palavra e vamos pedir a Deus que realmente Deus o abençoe na sua trajetória, que em breve ele se forma e que ele possa realmente continuar exercendo o ministério para a glória de Deus. Obrigado, Zinho, por aceitar o convite e que Deus fale ao nosso coração por meio dessa palavra. Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte de Cristo a cada um de vocês. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos para poder compartilhar um texto sagrado com o objetivo de fortalecer a nossa fé. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que me marcou muito durante muito tempo, na verdade ainda me marca, e eu creio que sempre falou comigo, sempre fala, que eu desejo e oro a Deus para que Ele possa falar também ao seu coração, que o Senhor, através do Espírito Santo, aplique essa palavra ao seu coração. Eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia e que você possa abri-la no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, você vai lá no capítulo 4, você vai pegar do verso 35 até o verso 41. Eu vou fazer uma leitura corrida do texto agora, então você me acompanha aí, tá bom? O texto diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Verso 40. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? O 41 diz: Eles estavam apavorados, os discípulos estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, você consegue responder hoje quem é Jesus para você? As pessoas que estão ao seu redor, na sua família, no seu trabalho, na universidade, na escola, na rua, as pessoas conseguem olhar para você através da sua vida, do seu testemunho, das suas palavras, do seu relacionamento com Deus, elas conseguem chegar a algum tipo de conclusão sobre quem é Jesus? Mas veja, se você não souber quem é Jesus e isso não for real para ti, não vai conseguir fazer nenhuma diferença na vida dos outros. Por isso eu quero meditar com você esse texto e trazer algumas verdades sobre quem é Jesus. E eu quero que você fique com sua Bíblia aberta e acompanhe verso por verso. Eu vou pontuar algumas coisas importantes agora no texto antes de fazer a aplicação para nós. Veja, no verso 35 diz o seguinte, que naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Meus irmãos, é uma ordem de Jesus. Jesus está falando para os discípulos: vamos para o outro lado. Anteriormente aqui, ele havia realizado grandes milagres. Já havia feito pessoas serem libertas de demônios, pessoas serem curadas. Jesus estava aqui no início do seu ministério mostrando sinais e maravilhas. E neste momento ele manda aos discípulos para irem para o outro lado. Veja, meus irmãos, Jesus sabia da tempestade. Jesus é Deus, 100% Deus e 100% homem. Sabia do que iria ocorrer com o barco na trajetória até este outro lado. Mas veja bem, na nossa vida não é diferente. Quantas vezes, por obedecermos a Jesus, nós não somos livres de passar por tempestades, por dificuldades? E você sabe do que eu estou falando. Os dias atuais com o coronavírus, essa pandemia e tantas outras experiências suas e minhas, elas nos revelam que nós, por obedecermos a Cristo, por sermos fiéis ao Senhor, nós não estamos isentos de passar por dificuldades.
Jesus sabia que eles iriam passar e mesmo assim eles deu uma ordem: vão para o outro lado. Fique comigo, vamos construir algo. Olha que interessante isso. Uma outra coisa que o texto nos mostra também, de forma introdutória, além dessa ordem de Jesus para ir para o outro lado, mesmo sabendo das dificuldades que eles iriam passar, está lá no verso 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Meus irmãos, o barco no qual Jesus estava também não foi isento de passar por dificuldades. Olha que coisa parece maluca, não é? Jesus estava no barco e o barco estava sendo açoitado. Ora, algumas teologias aí que apareceram dizem que crentes não sofrem, que crentes não passam por dificuldade por terem a Jesus em seu barco. Muito pelo contrário, meus irmãos. As nossas experiências, as experiências dos irmãos de fé que nos antecederam e aqueles que virão até que Cristo venha, vão provar que o fato de Jesus estar no nosso barco não é a ausência de passarmos por dificuldades. A questão não é que nós não vamos passar por dificuldades. A questão é em que nós estamos firmados ao passar por essas dificuldades. Mas vamos continuar aqui no texto. Olha que interessante, outro ponto do texto. O verso 38. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Meus irmãos, esta é uma afirmação muito bonita, ao mesmo tempo muito assombrosa, porque Jesus estava no barco descansando em sua humanidade, ele precisava descansar, e este barco estava sendo açoitado e Jesus estava dormindo. Já parou para pensar nisso? Jesus estava dormindo em meio às tempestades da vida, em meio às tempestades que o barco estava sofrendo. Em nosso barco, Jesus também está, é verdade, nós temos a certeza disso. E o fato dele estar, como eu disse anteriormente, não nos isenta de dificuldades. Mas a forma com a qual Jesus lida com as tempestades, a forma com a qual Jesus olha para as tempestades, nos ensina muitas coisas. E nós iremos ver 2 ensinamentos sobre essa parte mais lá à frente. Mas vamos continuar suscitando alguns pontos importantes aqui no texto mesmo, só para a gente construir algo sobre o próprio texto. Olha o que o final do verso 38 diz o seguinte: os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Que pergunta, meus irmãos, que pergunta. Fato é que existem perguntas na caminhada com o Senhor Jesus que são válidas. Na verdade, todo e qualquer questionamento é válido. A dúvida, os questionamentos, eles não são ignorados pelo nosso Senhor. E aqui esses discípulos estavam diante da tempestade, o barco quase virando, e é bom nós lembrarmos que eles eram, a grande maioria, peritos no mar, trabalhavam com barcos, com pesca, conheciam o mar como a palma de suas mãos. Mas a tempestade era tão forte, mas tão tenebrosa, que eles tiveram medo. Mas ao ter medo, ou ao terem medo, o que eles fizeram? Recorreram a Jesus. Aqui um ponto muito importante é levantado. Jesus nota neles um lapso de fé. O problema é que a fé que eles tiveram aqui neste momento era uma fé que estava em crescimento, em progressão. Uma fé que ainda tinha medo, uma fé que ainda tinha dúvidas. Mas eles tinham um pouco de fé. Mas eles tinham fé. Conosco também não é diferente, não é? Quantas vezes passamos por momentos na vida em que nós vamos a Jesus com medo. Não medo de Jesus, mas com medo do que nós estamos passando, das dificuldades, os problemas são tão grandes. Problemas na área da saúde, problemas financeiros, são tempestades reais que não são mentiras. E você sabe disso. Tempestades que não batem a nossa porta, elas derrubam a nossa porta e entram. E neste momento, assim como os discípulos, nós vamos até Deus com uma fé oscilante, muitas das vezes, temerosos, com medo de tudo que está acontecendo. Mas o importante é que, assim como eles tiveram fé, mesmo que uma fé oscilante, nós também devemos agir da mesma forma. Mas vamos continuar levantando alguns pontos do próprio texto. Olha o que o verso 39 diz. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Agora pula para o 41.
Eles, os discípulos, olha que maravilha, meus irmãos, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma pergunta que é respondida no próprio texto, não só para estes discípulos, como para mim e para você. E em tempos onde muitos tipos de Jesus estão sendo anunciados, nas literaturas, em filmes, séries, televisão, em conversas do dia a dia, há muitas caricaturas de Jesus em várias religiões. Mas é somente neste livro onde nós achamos a única revelação perfeita sobre quem é Jesus e sobre o que Jesus faz. E eu quero compartilhar com você que mesmo em tempos tão difíceis, que mesmo em tempos de tantas dúvidas, este texto nos ensina 4 verdades sobre quem é Jesus e sobre o que Jesus faz. E essas 4 verdades, elas se aplicam a todo aquele que crê e tem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E é por isso que, se você está escutando essa mensagem e você não tem a Cristo, essas promessas ainda não fazem sentido para ti. Mas se hoje você abrir o seu coração e convidar a Jesus para morar dentro do seu coração, para ser o seu Senhor e seu Salvador, se você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração hoje. Receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E essas promessas e essas verdades que aqui estão farão todo sentido para ti. Então vamos para a primeira verdade sobre quem é Jesus e sobre o que Jesus faz. A primeira verdade sobre quem é Jesus e o que Jesus faz é que este Jesus do texto da Bíblia, o único Jesus verdadeiro, é um Jesus que nos faz uma promessa. Lá no verso 35, nós vemos Jesus dando uma ordem aos seus discípulos para que eles fossem para o outro lado. Meus irmãos, promessa e cumprimento para Jesus não são diferentes. Não há dicotomia, não há separação nisso, como há para nós, às vezes, que fazemos uma promessa e não a cumprimos. Quando Jesus promete algo diferente de nós, ele a cumpre. Se Jesus disse que eles iriam para o outro lado, mesmo sabendo das tempestades que viriam para açoitar o barco, Jesus também, meus irmãos, nos convida para irmos para o outro lado. Jesus pegou em nossas mãos, Jesus nos guia agora pelo caminho como bom pastor. Jesus nos faz uma promessa que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Jesus nos faz a promessa, meus irmãos, de ser o pão da vida, a água, a ressurreição e a vida, o nosso pastor, o nosso sacerdote, o nosso Deus e Salvador. Jesus, meus irmãos, nos fez uma promessa de nos levar para a Nova Jerusalém. Lembra para a casa do Pai em João 15? Que ele foi para o Pai e ele está preparando morada para nós. E, meus irmãos, não importa quantas tempestades se levantem contra o meu e contra o seu barco, nós temos uma convicção: nós vamos chegar do outro lado. E não importa o que aconteça, a promessa que ele nos fez, ele irá cumprir. Se você pertence a Cristo, nada nessa vida pode separar você dele. Se você pertence a Cristo, essa promessa está sobre a sua vida, de que você irá chegar do outro lado. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé e da nossa história. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que começa e aquele que vai terminar a boa obra na minha e na sua vida. Esta é a primeira grande verdade. Maravilhosa. Mas tem uma segunda grande verdade sobre quem é Jesus e o que Jesus faz, meus irmãos, que está lá no verso 35, no verso 37, que diz que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele ia se enchendo de água. E o verso 38 diz que Jesus estava na polpa. Meus irmãos, Jesus estava na polpa do barco dos discípulos enquanto o barco estava sendo açoitado pelas tempestades. Existe uma verdade aqui para mim e para você, que Jesus está na polpa do meu e do seu barco. Jesus está na polpa do barco dos nossos negócios, das nossas famílias, dos nossos estudos, da nossa vida. Jesus é o comandante do nosso barco. Jesus está na polpa, está lá olhando toda a situação.
Meus irmãos, há uma promessa sobre a verdade da sua presença em nossas vidas. Jesus não é o pastor que abandona as ovelhas como os mercenários fazem, mas Jesus é o pastor que está com a sua presença no meio das ovelhas. Lá no Salmo 23 nós aprendemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E lá no final do Salmo 23 ele diz que ainda que eu ande, olha isso, ainda que eu ande, Davi dizendo, pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Meus irmãos, Davi tinha uma certeza que o supremo pastor não iria abandonar a ovelha quando ela entrasse pelo caminho do vale da sombra da morte. Mas o bom pastor passa pelo caminho do vale da sombra da morte com suas ovelhas. Jesus passa comigo e com você. Sua presença é real em meio a esta vida, em meio a esta progressão, em meio a este momento. Nós estamos aqui ainda neste corpo caído, mas em um processo de santificação, onde Deus está formando você e formando a mim, a imagem de Jesus. E neste processo, nós temos uma certeza que, assim como os discípulos, Jesus também está com a sua presença real no nosso barco. Essa é uma promessa, essa é uma verdade maravilhosa. E tem uma terceira verdade, meus irmãos, que além de Jesus nos prometer que iremos para chegar do outro lado, que além de Jesus nos prometer a sua presença em nosso meio, como igreja, como família, como seu povo, Jesus também nos ensina através do sofrimento. Aqui é importante porque Jesus estava na polpa do barco, certo? Mas Jesus estava dormindo, descansando porque precisava naquele momento. Meu irmão, uma pergunta me surge aqui: como que eu posso descansar quando tudo está difícil? Como que eu posso descansar quando as tempestades da vida são terríveis? Como eu posso descansar quando o câncer vem, quando doenças terríveis nos tragam, como o Covid-19, quando crises financeiras estão aí borbulhando, crises morais, crises, loucura e loucura neste mundo caído? Como que eu consigo descansar em meio às tempestades da vida? Jesus descansou em meio às tempestades da vida por dois motivos. O primeiro motivo pelo qual Jesus descansa, segundo o próprio texto e o contexto, é que Jesus confiava na providência de Deus o Pai. Jesus sabia que Deus o Pai estava cuidando dele, de todas as coisas, meus irmãos. Se nós avaliarmos o ministério terreno de Jesus, nós vamos notar essa característica de Jesus confiando, mesmo sendo Deus, na pessoa do Filho, confiando na ação do Pai, o Deus Trino, trabalhando na providência, no cuidado dele. Por isso que Jesus descansou, porque ele confiava que Deus o Pai estava cuidando de tudo. O segundo motivo pelo qual Jesus descansa em meio à tempestade foi porque Jesus sabia que essa tempestade ela seria pedagógica, ou seja, ela iria ensinar os discípulos ao fim dela. Meus irmãos, que ensinamento maravilhoso, que verdade maravilhosa. Jesus nos dá uma paz que não é uma paz ausente de tribulações e dificuldades, mas uma paz que tem objetivo, uma paz que gera frutos, ou seja, uma paz em meio às dificuldades da vida, que nos leva a olhar para Deus, o Pai, o Deus Trino, e confiar que Ele está cuidando de nós, mesmo nestes dias difíceis. E uma paz também que nos leva a passar por momentos de dificuldades e tribulações e sofrimento, na certeza que aquilo que nós passamos ele não é em vão, mas como Paulo diz, ele está produzindo em nós uma glória. Os nossos leves e momentâneos sofrimentos não se comparam com aquilo que há de se revelar em nós. O sofrimento, na perspectiva do Evangelho, ele não é em vão. Muito pelo contrário, ele nos ensina, nos leva a Deus, a confiar no Senhor, a mudar, a sermos transformados. Essa verdade é maravilhosa. Uma paz que nos leva a confiar em Deus, mesmo em meio a dificuldades. E a sua paz também que, mesmo em meio aos sofrimentos, nos leva a aprender sobre quem Jesus é e sobre o que Jesus faz. E a quarta e última verdade sobre quem Jesus é e o que Jesus faz, meus irmãos, é que Ele é aquele que tem todo o poder. Se você pegar a sua Bíblia e olhar no verso 39, diz que Ele se levantou e que Ele repreendeu o mar e disse ao vento: aquieta-te e acalma-te. Meus irmãos, a quarta grande verdade sobre quem Jesus é e o que Jesus faz
é que ele é aquele que tem todo o poder. Ele não tem um pouquinho de poder. Ele não tem uma parte do poder. Ele tem todo o poder. Quando ele dá uma ordem ao mar e repreende o mar, e ele manda o vento se acalmar e se aquietar, uma pergunta me surge: por que isso aconteceu? Ah, meus irmãos, de forma bem metafórica, o vento e o mar tiveram ouvidos naquele momento, de forma metafórica, e eles ouviram a voz do Criador, e eles ouviram a voz que lá em Gênesis trouxe à existência do nada tudo que veio a existir. Eles ouviram a voz do Criador que lá no Egito, contra Faraó, trouxe as pragas, abriu o mar, fez tudo o que fez. A natureza ouve a voz do Criador e reconhece o seu grande poder. É por isso que ela se acalmou e se aquietou naquele momento. Que verdade para nós, meus irmãos. Temos o privilégio de ouvir a voz de Jesus, o nosso Deus e Senhor soberano. E quando nós olharmos para as tempestades da vida, nós nos acalmarmos, porque dele vem a última palavra, porque ele está no controle da situação, porque nada é maior que ele, porque nós elevamos nossos olhos para os montes e perguntamos de onde nos virá o socorro. E o nosso socorro vem de Jesus, que criou os céus e que criou a terra. Nada nessa vida, nenhuma dificuldade, por maior que seja, é capaz de roubar essa verdade, que o nosso Senhor, ele tem todo o poder, ele é o Todo-Poderoso. E ele age por nós. É o que Paulo diz, que o Senhor é aquele que age em favor do seu povo. Que Deus, ele é por nós, meus irmãos. Deus é por nós, sua igreja. É o que Isaías diz, que agindo Deus em favor de seu povo, quem impedirá? Por isso, quem é Jesus para você? Que hoje você possa ter aprendido, assim como eu aprendi, que o nosso Jesus é aquele que nos faz a promessa, que o nosso Jesus é aquele que nos garante a sua presença, que o nosso Jesus é aquele que nos dá a sua paz que nos ensina em meio às dificuldades e provações, que o nosso Jesus é aquele que tem todo o poder, vive e reina por todos os séculos, é o nosso Senhor e Salvador, e em breve há de voltar para buscar a mim e a você e a todo o seu povo, de toda parte do mundo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Um forte abraço e até a próxima, meus irmãos. Eu convido você agora a se unir a mim em oração. Alguns motivos de oração da nossa igreja. Quero pedir que a gente continue orando pelos nossos missionários no campo. Temos recebido notícias, muitas delas você recebe aqui através do Momento Missionário aos domingos. Vamos orar pelas famílias missionárias que estão no campo, com certeza enfrentando também um tempo de muito estresse. Que sejam bênçãos nesse tempo. Orar pelas famílias da nossa igreja, orar pelos casais da igreja, pelos irmãos da terceira idade, pelos profissionais de saúde. E vamos orar pelos ministérios da igreja, particularmente, vamos orar de maneira específica pelo Ministério de Música da igreja, pelo Alex Lopes, sua equipe, pela equipe de mídia, o Maneco, o Guilherme, toda a equipe que está trabalhando, e pelos coordenadores de ministério e diretoria da igreja. Pessoas que ao longo da semana fazem o ministério acontecer com a graça de Deus. Eu queria convidar você a orar. E além disso, vamos continuar orando pela nossa nação. Recuperação da economia, o combate à pandemia, para que em breve nós possamos voltar à nossa vida com um mínimo de normalidade. Mas vamos clamar por esse tempo ainda de espera e que Deus cuide do nosso país, da saúde da nação e cuidar também da economia da nossa nação. Orar pelos governantes para que Deus dê sabedoria. Baixe sua cabeça, onde você está aí, vamos orar. Deus de amor, eu quero colocar a vida dos nossos missionários em tuas mãos. Sabemos que o trabalho que eles realizam é um trabalho precioso. Eles estão na linha de frente e eles sofrem, enfrentam um estresse ainda maior. Cuida deles, Pai querido, e os abençoe. E obrigado pela nossa igreja ter a oportunidade de sermos parceiros desses missionários. Pedimos pelas famílias, pelos casais da nossa igreja, da unidade, da amizade entre eles, crescimento espiritual, que nesse tempo, Pai, em que eles estão vivendo ali em casa, possam receber a Tua graça
e a tua bênção. Abençoe cada família e cada casal da nossa igreja. Eu clamo pela terceira idade, irmãos que sofrem muito mais aí com a solidão, alguns deles sem muitos familiares por perto, que o Senhor possa estar ministrando, e pedimos que abençoe o ministério da terceira idade, que cuida dessa faixa etária também. Lembramos dos profissionais de saúde da nossa igreja, lembramos da Lia, que enfrenta o Covid-19, dá cura a ela, abençoa outros também que estão enfrentando todos os dias, Pai, essa luta, que o Senhor possa cuidar e os abençoar também. Lembramos dos ministérios da nossa igreja, lembramos, Pai, da equipe de música, a bênção que é, a equipe de mídia, esteja abençoando os seus líderes também, os professores da nossa escola bíblica dominical e todo coordenador de ministério que tem dado do seu tempo, talento, para que o ministério da igreja possa acontecer durante a semana. Eu quero te louvar, Pai, pelo teu cuidado em nossa vida e terminar clamando pela nossa nação. Abençoa nossa nação no combate ao Covid-19, que em breve, Pai, nós possamos estar numa situação de mais normalidade. Quero clamar agora que a cada semana os números nas cidades e nos estados possam estar diminuindo, Senhor, para que pouco a pouco possamos retomar a vida. Pai, abençoa, cuida dos números desta doença, dessa enfermidade, dessa pandemia. Ajuda, Pai, para que haja atitudes, que haja estratégias eficazes para diminuirmos os números dos que estão infectados e também daqueles que têm falecido. Clamamos pelas famílias enlutadas. Abençoa a nossa nação, os prefeitos, os governadores, presidente, os secretários e também os ministros nesse combate, Pai. E também pedimos pela economia da nossa nação, para que menos pessoas sofram, nos ajuda a retomar a economia, para que cada um tenha um emprego, trabalho, sustento para a sua vida, Pai. Fica conosco e nos abençoe. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto, já teremos a última música, e eu quero fazer um convite especial para você. Domingo de manhã, logicamente, o nosso culto às 9 da manhã, mas no próximo domingo, 19 horas, o último sermão da série, Mais Jesus, Menos Religião. Será um sermão evangelístico. Eu vou falar sobre religião versus cristianismo. E eu queria pedir a você que pudesse aí convidar os seus amigos, mandando o link, mande antecipadamente, mande no domingo um pouquinho antes do culto, os convide a assistir este culto em que eu vou falar sobre a oferta da salvação, religião como uma tentativa de ganhar a salvação, cristianismo como recebimento da oferta que vem de Deus. Eu conto com a sua oração. Vou pedir a você, se você, nessa sexta-feira, nesse sábado, nesse domingo, ore para que Deus abençoe este culto. No domingo de manhã e esse especialmente evangelístico, domingo à noite, é sobre religião versus cristianismo. Que Deus te abençoe, lhe dê aí um ótimo final de semana e, se Deus permitir, estaremos juntos no próximo domingo. Vamos terminar cantando a última música e depois que Deus possa estar com você durante esse tempo também. Que Deus nos abençoe e até domingo. Amém. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas você no calor desse lugar.
clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato.